a palestra Técnicas Alternativas para a Restauração de Áreas Degradadas. O professor Sebastião é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em biologia vegetal pela Unicamp, é professor titular do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, bolsista produtividade científica nível 1A do CNPq, coordenador do Laboratório de Restauração Florestal da Universidade Federal de Viçosa, líder do grupo de pesquisa do CNPq, Ecologia e Restauração de Ecossistemas Florestais e Recuperação de Áreas Degradadas, revisor de artigos em todas as revistas nacionais de ciências florestais e de várias revistas internacionais, como a Restoration Ecology, Forest Ecology and Management, Ecological Engineering, Ecological Indicators, Catena, entre outras. Ele é líder técnico do grupo de trabalho Restauração da Sociedade de Investigações Florestais. Fizemos um resumo aqui do currículo do professor, que tem muita experiência, prática, pesquisa aplicada, que poderá contribuir muito também com o evento. Professor, seja bem-vindo e desejo uma ótima palestra. Estamos à disposição, tá? Obrigado, Alexandre. Prazer estar com vocês, colega Ingo. Né? Obrigado à Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco do que a gente vem fazendo em restauração, né? Ouvir o que os amigos, os colegas estão fazendo nessa área também. Né? Eu também, como o Ingo comentou, também sou apaixonado por esse tema. Né? Quando a gente trabalha no que a gente gosta, né? A coisa não tem fim. Né? Então, também vou procurar me conter aqui. Né? Eu também trouxe uma palestra relativamente grande aqui, uma apresentação. Mas sobre o que você comentou aí do currículo, né, principalmente essa questão de vocês tiraram lá do Lattes, lá, nessa questão de revisor de artigos, né, isso é uma coisa que é muito bom por um lado, né, que a gente acaba aprendendo a fazer revisão de artigos, mas que dá muito trabalho. Né, isso, né, a quantidade de cabelo branco aqui vem aumentando em razão de toda essa participação em tudo isso. Né. Eu preparei uma apresentação, deixa eu disponibilizar aqui. Está aparecendo aí, Alexandre? Não, ainda não, professor. Não. Acho que abre a apresentação, né? Daí share screen. Vou voltar aqui. Agora sim, né? Ok. Só pode maximizar ela aí. Ela inteira, né? Beleza? Perfeito, professor, perfeito. Então, eu vou falar sobre técnicas alternativas de restauração. Eu coloquei áreas degradadas pelo convite que vocês me fizeram ali. Eu achei que estava uma conotação mais de áreas degradadas, mas eu até gosto mais de ecossistemas, né? Restauração de ecossistemas, tá? Mas praticamente o enfoque é o mesmo. Né? Poderia ser técnicas alternativas de restauração ecológica, né? Ou de ecossistemas. Tá? Por que técnicas alternativas? Né? Eu gosto de... Muita gente chama de técnicas de nucleação, né? Mas a gente costuma falar que toda técnica de nucleação é uma técnica alternativa, né? Mas nem toda técnica alternativa é uma técnica de nucleação. Né? O que a gente percebe, né, nos levantamentos que eu andei fazendo no passado,
que até a década, mais ou menos, de 1990, né, o que a gente tinha era uma restauração que ela era muito mais uma reabilitação do que uma restauração, os projetos. Pouca pesquisa, poucas espécies, 20, 30 espécies, muito mais silvicultural, aplicação de técnicas da silvicultura. Não que isso esteja errado, né, mas tem outras formas da gente trabalhar também, né? Praticamente sem monitoramento das áreas, como o Ingo destacou aí, é extremamente importante o monitoramento, até está errado ali, monitoramento. Mas o monitoramento é extremamente importante, né? E se via pouco monitoramento, né? O foco era só no reflorestamento, com plantio de árvores, e não raro o uso de espécies exóticas, de forma proposital ou até acidental. Tá? Principalmente leucena, cássia manja, né? Então, entre essas exóticas, muitas espécies invasoras também. Então, eram projetos, tiveram sua importância naquela época, né? De começar todo esse processo aí de restauração, mas que vem sendo melhorado, né? Eles vêm sendo melhorados com o tempo, com o avanço da pesquisa científica, de vários colegas, de vários laboratórios, Embrapa, etc., trabalhando, né? Hoje a gente tem uma rede grande, como o Ingo destacou, no Brasil e no mundo, de restauração, né? Então, o que é o convencional na restauração, né? Dentro do meu ponto de vista e de alguns colegas, seria o plantio em área total, reflorestamento. Que não é, de forma alguma, a gente está se colocando contra isso, de forma alguma. Tem muitas regiões, muitos locais que o reflorestamento é até o mais indicado, né? Uso de técnicas silviculturais e agronômicas, como eu já falei. Um aspecto que muitos projetos pecam, né, que a gente tem observado, é a generalização independente da região e do ecossistema. Então, o problema não é fazer o plantio em área total, mas essa generalização. Às vezes a gente vê listas de espécies que estão sendo plantadas em diversas regiões, né? E até o absurdo de reflorestamento em área de campo nativo. Tá? Isso acontece em algumas regiões do Brasil. Pouca importância na resiliência, né, no potencial de regeneração dos ecossistemas. Tá? O foco nas espécies arbóreas apenas e, em algumas situações, às vezes até em várias situações, a formação de um bosque e não de uma floresta restaurada realmente, com todas as suas funções ali, né, processos ecológicos, etc. Então, não é difícil a gente encontrar situação como essa, de a formação de um bosque, né? Então, onde as árvores plantadas saíram bem, cresceram bem, né? Estão cumprindo um papel, é bom que se destaque isso, né? Quando eu tenho linhas de árvores plantadas com 10, às vezes 20 anos, né? E sem um subbosque, apesar de ser um modelo muito simplificado, com pouca diferença, por exemplo, de um plantio de eucalipto, né? Só as espécies que são nativas, mas tem seu papel, né? A própria conservação dessas espécies foram plantadas, os serviços ambientais ou ecossistêmicos, né? Infiltração de água, sequestro de carbono, né? Estocagem de carbono, etc. Mas se a gente pensar em processos ecológicos mais envolvendo biodiversidade, né? A biodiversidade numa área como essa é muito baixa, né? A fauna, né? A fauna não encontra muitas vezes condições para estar de abrigo, de alimento, numa área que está nesse processo, né? De formação de um bosque apenas, né? Então, isso é o convencional, né? O tradicional, tá? Não quero dizer que todo plantio de árvores em área total vai se transformar numa situação como essa. Isso está muito relacionado, por exemplo, com paisagem. Tá? Então, onde a gente tem uma paisagem mais resiliente, né, menos agrícola, menos antropizada, com fragmentos florestais próximos, você pode tranquilamente plantar só árvores ali, poucas espécies, inclusive, que
o sistema, né, a paisagem se encarrega de enriquecer aquilo tudo, né, e desorganizar, né? A gente observa aqui que é um sistema muito organizado, né? Então a natureza acaba se encarregando de desorganizar, entre aspas, porque tem uma organização também em termos de competição, dispersão, etc., mas deixar o sistema mais heterogêneo, né? Agora, nas áreas muito agrícolas, né, como nessa situação aqui, em regiões muito agrícolas, né, onde a paisagem é muito antropizada, não tem mais bancos de sementes, chuva de sementes, aqueles mecanismos de regeneração, muitas vezes o plantio fica nas espécies que foram plantadas. E como o Ingo comentou ali, né, às vezes nem elas conseguem encontrar condições de produzir semente, ou se produz semente não consegue germinar ali, né? Muitas vezes, às vezes se usa muito pioneiras, e como o sistema não vai enriquecer aquela área, essas áreas podem acabar se transformando numa situação como essa, né, de invasão de gramíneas, né? Então, quando a gente trabalha com esses sistemas mais simples, assim, mais convencionais, né, é importante a gente chamar a atenção para a manutenção, tá? Eu posso usar, hoje tem sido muito utilizado, por exemplo, espécies do grupo de recobrimento ou preenchimento, né, provocar uma cobertura do solo, né, um sombreamento ali para eliminar braquiária e outras gramíneas, mas não pode parar só nisso, né? Ou a gente faz um enriquecimento, se não tiver numa paisagem mais florestal, ou se faz um enriquecimento via semeadura direta, plantios de enriquecimento, mas a gente não pode achar que isso aqui está bom, né? Que acabou, né? E nem isso, muito menos isso aqui, né? Essa área, inclusive, aqui lá no interior de São Paulo, depois ela pegou fogo, inclusive. Todo o plantio ali foi perdido, né? Então, um investimento alto que se teve e que acabou numa condição, acho que talvez até pior do que estava antes. Bom, alguns avanços e desafios recentes, né? O foco na restauração, nos processos ecológicos, na diversidade, na sustentabilidade, né, dessas áreas se manterem por conta própria, né? O aproveitamento da regeneração, né, através de técnicas alternativas, produção de mudas nativas regionais cada vez mais vem ganhando força, né, viveiros cada vez melhores no Brasil, a gente tem acompanhado isso, né, e o monitoramento dessas áreas de restauração, é extremamente importante. E destaco ainda o preparo do solo para a restauração, que pouco se tem feito. A gente vê aqui na região de Viçosa, né, aqui na Zona da Mata, se trabalha muito com café, né? Então tem cafés de qualidade, etc. Mas acho que uma das culturas principais aqui é café. E a gente vê áreas que era pasto às vezes até degradado, muitas décadas de uso, né? E os caras vão lá e plantam café, que é um arbusto, uma árvore, né? Uma arvoreta, né? E o café está lá verdinho, produzindo, né? Um sucesso o plantio naquelas áreas. Você entra com nativa, planta nativa, aquela dificuldade toda, né? Porque aquele solo é compactado, aquele solo é muito pobre. Por que dessa diferença? Você olha os caras que estão plantando madeiras nobres também, né? Tá essa onda hoje de silvicultura de nativas, que é extremamente importante, né? Estão plantando cedro australiano, mogno africano, etc., em pastagens degradadas, e está lá crescendo aquelas árvores a todo vapor, tal, ganhando volume, né, e tornando o negócio rentável, né? E aí você planta a nativa para restauração e tem toda aquela dificuldade. Um dos motivos é a falta de preparo do solo. Então as pessoas acham que é nativa ali para restauração, vou formar mato, né? Então qualquer coisa que eu plantar ali vai, e não é bem assim. Então, o preparo do solo é outro fator extremamente importante para a restauração. Bom, a regeneração, né, natural, ou restauração passiva, né, que seria aproveitar a resiliência do ecossistema, da paisagem e do local. Nós temos ecossistemas que apresentam resiliências diferentes. Tá? Por exemplo, a Mata Atlântica ela é menos resiliente ao fogo do que o Cerrado. Certo? O Cerrado
Ele tem uma capacidade, várias espécies do cerrado, de rebrotar, né, frutificar, florescer, frutificar após a passagem do fogo. Já os ecossistemas mais de floresta, eles tendem a ser menos, da Mata Atlântica, menos resilientes ao fogo. Isso em nível de paisagem também, nós temos paisagens mais resilientes que outras. Há alguns anos eu visitei, eu vou até mostrar um slide para frente, aí, uma mineradora lá da Amazônia, a mineração Taboca, eu dei uma assessoria lá. É impressionante. Lá os caras, num determinado local, eles plantaram no passado a cássia manjo para recuperar um solo degradado que havia sido minerado. Né? Uma coisa que eu jamais faria para indicar a cássia manjo, leucena, mas os caras eles plantaram a cássia manjo, ela melhorou o solo, criou condições de sombra, incorporou, né, fixou nitrogênio, incorporou matéria orgânica e tal, e a floresta amazônica passou por cima dela. Né? Uma resiliência tão forte, tá? Que aquele plantio de acácia manjo não deu problema nenhum. Pelo contrário, criou um modelo de facilitação. Tá? Mas nós temos, isso é uma exceção praticamente, isso é a Amazônia. Né? Nós temos a maioria das regiões aqui do Sudeste, do domínio da Mata Atlântica e do Sul, paisagens, a grande maioria paisagens com a matriz muito de culturas agrícolas, pastagens, então com uma resiliência baixa. E o local, né? Então, quando a gente vai restaurar uma área, eu vou restaurar uma APP, eu tenho que considerar aquela resiliência daquele local, por exemplo, expressa no banco de sementes, mas levar em consideração esses outros dois tipos de resiliência também. Tá? Então, a resiliência em termos de paisagem, aqui esquematicamente, nós temos paisagens agrícolas, onde os fragmentos florestais estão isolados ou já muito degradados, e aí eu tenho uma APP para estar restaurando. É claro que aquela APP ela vai sofrer as mesmas pressões de borda que os fragmentos remanescentes sofrem. Isso se é que tem fragmentos. Né? Então, a paisagem tende a eliminar aquela floresta que você está implantando ali. Então, nesses casos, a restauração tem que ser com alta diversidade. E que essa alta diversidade, quando a gente fala isso, já pensa logo em plantar 100, 120, 80, no mínimo, espécies ali. Ela pode ser dessa forma, mas tem outras formas de garantir, ou pelo menos complementar essa diversidade. Nós temos visto aí vários trabalhos com semeadura direta, né? Transposição de solo, várias técnicas que eu vou estar falando aí para frente. E o monitoramento dessas áreas. É importante, nesses casos, monitorar, acompanhar aquelas áreas. Né? Se tiver um desvio de rota ali da meta, do seu objetivo do projeto, intervenção. Então, é difícil a gente falar em resiliência de paisagem em situações como essa. Tá? Essa matriz de algodão aí do Mato Grosso, né? Do Centro-Oeste, tem muito soja, algodão e tal. A cana-de-açúcar lá no interior de São Paulo, minha região, lá da região de Ribeirão Preto, né? São áreas que estão há décadas sendo cultivadas, você já perdeu o banco de sementes do solo, você não tem mais chuva de sementes, não chega nessas áreas. Então, é difícil a gente estar falando em resiliência em nível de paisagem nessas áreas. Tá? E nós temos uma outra situação, que é o sonho de consumo aí de quem trabalha com restauração, né? Que é quando nós temos a matriz ainda florestal, paisagem com a matriz ainda florestal. Algumas áreas da Mata Atlântica, aqui na região mesmo, da Zona da Mata, apesar de já ser muito fragmentada, nós temos alguns locais ainda com essa situação. Geralmente, a gente percebe que são regiões mais de relevo acidentado. Litoral norte de São Paulo, ali de Ubatuba, toda aquela região, uma matriz florestal muito forte, que sobrou pelo relevo acidentado. Santa Catarina, então Minas, boa parte de Minas, né, tá, tirando o Triângulo, as regiões mais planas, há uma tendência de terem sido muito ocupadas e continuam sendo, e a matriz mais agrícola. Né? Quando nós temos essa situação, o processo tende a ser o contrário. Né? Então, a paisagem tende a, se eu tenho uma APP ali, a transformar tudo em floresta. Mesmo que não seja uma floresta com uma qualidade, em termos de diversidade, de estágio sucessional excelente, mas uma cobertura florestal, pelo menos.
Isso, por exemplo, nós vimos no projeto que eu participei, saiu recente o livro, lá no Espírito Santo, do potencial de regeneração natural do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Né? No intervalo de 33 anos, surgiram quase 19 mil novas florestas acima de 3 hectares, sem plantio. Né? Principalmente, mas teve uma diferença entre regiões, principalmente na região serrana, né? Que é o clima mais ameno, propriedades pequenas, né? Região ali de Domingos Martins, colonização alemã, italiana, então outra mentalidade, e o clima favorecendo muitos fragmentos, um alto potencial de regeneração. Então, nessas situações, a restauração pode ser com baixa diversidade, se quiser fazer com alta, vou plantar logo 100 espécies, sem problema, o processo tende a ser mais rápido, desde que o que preocupa muito, às vezes, em usar de cara o plantio de uma alta diversidade de espécies, é conseguir mudas boas de qualidade genética, fisiológica, de todas essas espécies. E também de trazer espécies de outros biomas, outras regiões, às vezes é do mesmo bioma, mas é de outra formação, ou mesmo da mesma formação, mas não ocorre naquela região. Né? Então, num caso desse, às vezes você fazer uma restauração com uma diversidade mais baixa, mas com, né, espécies mais adequadas, a paisagem, o sistema grande ali vai se enquadrar, se encarregar de enriquecer com o tempo. Né? E em muitas situações não é necessário nem fazer o plantio. Regeneração, isolamento já resolve. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui na Zona da Mata, né, de paisagens onde se tem muita floresta ainda. Tá? Então nós temos uma área aqui que a gente trabalhou que foi indicado 20 espécies para fazer a restauração. Tá? Espécies focadas em cobrir a braquiária e a regeneração vir, o enriquecimento vir naturalmente. Né? Só que lá no Rio Grande do Sul, na CMPC, uma empresa que a gente tem projeto lá faz um bom tempo, onde essa foto, né, mostrando lá a paisagem de eucalipto, né, mas com matas nativas ainda. E o subbosque de eucalipto funcionando como uma floresta catalisadora de regeneração natural. Aí eu coloquei alguns trabalhos já realizados aqui, em alguns locais do Brasil, que mostram em subbosque de eucalipto, às vezes, uma diversidade até muito alta. Né? Mas desde que a matriz seja florestal, tenha florestas próximas. Né? Senão, você não vai ter... Né? Vai ter, se ficar só o eucalipto, mas se eu tivesse plantado peroba rosa, ia ter só peroba rosa ali, etc. Então, indo lá para o Rio Grande do Sul, onde a gente tem... Eu vou começar a dar alguns exemplos agora de projetos que a gente tem feito. Tá? Essa aqui é uma parceria que a gente tem com a CMPC, a CMPC Celulose Rio Grandense, onde as APPs deles, né, esse projeto, a gente tem essa parceria desde 2011, até minha orientada esteve lá semana passada, a Mara, está fazendo a tese lá. Então, nós temos essas APPs onde todas existem os vassourais, né, que são as teráceas, né, bácaris, algumas espécies de vassouras, que eles chamam de vassouras, para nós aqui em Minas é alecrim. Né? E esses vassourais, eles têm, muitas vezes, regenerantes ali no meio. Tá? Então, se procurar, acha, né, a regeneração, os regenerantes ocorrendo ali. Então, era preciso apenas estimular essa resiliência. Essa regeneração de nativas estava ocorrendo nesses vassourais, muito em função da proximidade de florestas. Então, quando você só tem talhões de eucalipto, não tem floresta próxima, é difícil chegar a ter regeneração nessas áreas. Então, eu costumo falar que nós temos que ser caçadores de resiliência. Antes de sair plantando 1.100 mudas para tudo quanto é lugar, de tantas espécies, e com todo aquele... Sabe, eu não gosto disso. Você vê aquelas... Né, receita pronta ali, até 100 espécies de 20 de tardia, 20 de... Quem trabalha no campo, você vê que não funciona tão bem assim com técnicos, sabe? Eu já cheguei em algumas áreas de restauração, os caras tinham lá 100 espécies para plantar, plantava cada linha uma espécie.
né? Então, se tem alguém para ficar o tempo todo ali controlando, isso funciona bem, mas não é tão simples assim, né? Por exemplo, para que separar no plantio secundárias iniciais de pioneiras se ambas vão ser plantadas a pleno sol e crescem a pleno sol, né? Põe num grupo só de pioneira e outros não pioneira, né? Então, tentar simplificar isso. Mas antes de fazer tudo isso, vamos avaliar o que é necessário plantar 1.100 mudas, eles têm mais, né? Num hectare é um custo altíssimo, né? Isso interessa muito para quem produz muda, tá? Vou ser bem sincero aqui. Então, às vezes, você encontra uma barreira ali de produtor de muda que quer vender a muda. Você falar em que eu já tive esse confronto, entre aspas, né? Mas esse tipo de discussão, né? Por uma pessoa que trabalha ganha por plantio de mudas, tem firma de plantio de mudas, ou ganha por produção de mudas, é claro que se ele puder pôr 2.000 mudas no hectare, ele vai querer colocar, né? Agora, é necessário tudo isso? Eu acho que o papel nosso como pesquisador é avaliar. Tem áreas que realmente precisa, outras não, né? Outras você só isolou, ela vai sozinha. Então, vou plantar ali 300 mudas, 500, né? Ou usar outras técnicas, tá? Então, vamos estimular essa resiliência, procurar sempre ter alguma coisa de resiliência, né? Quando não tem, tudo bem, vamos fazer o plantio em área total. Então, muitas vezes, o abandono, né, que no caso uma área que foi cortada aqui em Viçosa, foi embargada a obras, simplesmente abandonou e 3 anos depois estava toda coberta de vegetação, sem nenhum plantio de mudas, né? Isso aqui é lá na Samarco, em Mariana, tá? Isso 6 meses após o rompimento da barragem, né? Eu tenho um projeto lá com eles, já está no 4º ano, mas alguns locais de depósito de estéreo, 6 meses depois, isso aqui, você coletou esse material e analisou, não tem nada né, não tinha metais pesados, nada disso, não era tóxico, mas também fertilidade baixíssima, né? E essas plantas crescendo ali, em baúbas e várias outras ali, super vigorosas, né? Você fala de onde tira nutrientes, né? Mas conseguindo sair aí, né, nesse sistema. Então, a gente tem aqui, olha, 18 meses essa borda dessas florestas, né, lá em Mariana, né, 18 meses após o impacto, uma regeneração fortíssima, desde que tenha a floresta próxima, tá? Então, isso é bom deixar claro. À medida que afasta ali de Mariana e vai mais para lá, para o lado do Alto Rio Doce, médio e Alto Rio Doce, lá para Governador Valadares, aquela região, a regeneração já é interessante, né? Onde teve depósito de rejeito, tá? Teve mais depósito de rejeito, na área 1 ali, é onde tem mais fragmentos florestais e onde a regeneração está sendo em várias partes suficientes. Abaixo da usina hidrelétrica de Candonga, né, depois dos 100 e poucos hectares lá, onde não teve mais depósito nas margens de rejeito, tá? Em várias áreas as paisagens são muito de pastagem, tá? E aí não tem regeneração e está sendo necessário fazer o plantio em área total, apesar de não ter depósito de rejeito, tá? Isso aqui é uma área que nós estudamos, olha só, 4 anos e meio após o impacto, sobre o William, aqui meu orientado, nesse projeto que a gente tem com a Renova, tá? Saindo aqui uma regeneração muito forte, predomínio de cecrópias, tal, mas tinham várias outras espécies, né? Então, cumprindo um papel aí, sem nenhum plantio de mudas, tá? Isso aqui lá na Amazônia, mineração Taboca, onde tinha uma forte, eu visitei essas áreas com 15 anos, era uma pastagem, né, grande, uma área muito grande, onde eles se aventuraram, a mineradora se aventurou a mexer com gado e desistiu depois de 15 anos e abandonou a área. Se ninguém me falasse que aquilo ali era uma área que foi pasto, né, para mim era uma floresta, né? Claro que não é igual uma floresta primária que eles têm lá, mas já tem a floresta. Dentro ainda tem umas clareiras ali com testemunhas da pastagem que havia, né? Mas é impressionante a velocidade da regeneração natural na Amazônia, né? Então, uma que é uma estufa, né? Você tem umidade,
você tem calor, luz, né? E floresta para todo lado. Essa área tem 2 milhões de hectares de floresta primária, né? Alimentando o sistema. Então, é fantástico. Está dentro de uma reserva indígena, inclusive. Isso aqui numa região do Rio de Janeiro, onde nós tivemos projeto, região serrana do Rio de Janeiro, onde pega 3 municípios, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Bom Jardim, onde nós somos convidados, fizemos uma parceria de 4 anos com essa empresa, era Energisa e depois Brookfield, canadense, e onde os lagos imensos, e a gente já vê uma faixa aqui, essa faixa mais escura, para os 30 metros ali reservados para APP. Tá? Então, o meu papel lá como consultor, pesquisador, saiu uma tese aqui também, era visitar essas áreas, né? E definir as glebas onde teria regeneração natural, era suficiente, onde era suficiente fazer o enriquecimento e onde era necessário realmente plantar, fazer o plantio de área total. Tá? Olha essa área, que maravilha, 5 anos já totalmente fechada, tá? Já ocupada por mato, sem plantio de nenhuma muda. Bom, mas aí fica a pergunta, já que a regeneração é tão bom, né, por que a gente não usa em todos os lugares? Né? Então, por que tem áreas que a regeneração não ocorre? Bom, impacto de gado, né, bovinos, equinos, a distância de remanescentes florestais, paisagens muito antropizadas, degradação do solo. Tá? Então, áreas do solo muito degradado. Eu vi lá na Amazônia, por exemplo, a área que foi minerada e abandonada simplesmente, com uma floresta exuberante de 2 milhões de hectares ao lado, e a regeneração não avança, né? Solo degradado. Condições climáticas, geadas muito fortes, como lá no sul, secas no nordeste, agressividade da braquiária, né? E outras gramíneas exóticas. Então, são fatores que dificultam a regeneração ser recomendada para todas as situações. Tá? Então, nós podemos estimular essa regeneração através de técnicas alternativas. Núcleos de mudas, transposição de serapilheira e topsoil, poleiros naturais e artificiais, rugosidades, galharias, semeaduras direta, e aí eu incluo as bolas de sementes, que nós estamos trabalhando agora também. Tá? Então, vou falar um pouco de cada coisa aqui. Aqui o projeto lá... Então, como lidar com gado na restauração? Eu acho que todo mundo no Brasil, de ponta a ponta, tem esse problema. Né? Da questão do gado nas APPs. Então, primeiro, o que primeiro se pensa? Cercar a área. Né? Então, hoje tem os bebedouros lá que se faz, se isola a área, mas deixa um bebedouro para o gado vir da pastagem, ter acesso à água tal. Só que aí o rio baixo, ele passa e entra na restauração. Quando é búfalo, então, é terrível, né? Porque o búfalo nada e vai, nada segura. Né? Então, esse é um problema, né? Bom, então nós tivemos lá o problema com o projeto lá, nós temos lá com a empresa CMPC lá no Rio Grande do Sul. Tá? A legenda aqui embaixo tem nome das empresas aqui, mas eu não estou conseguindo tirar, acho que se eu mexer pode piorar aqui. Mas, então, o que acontece? Nós temos... lá eles tinham problema com gado, apesar de cercar, a primeira alternativa, cercamento da APP, o óbvio, né? Colocação de placas, etc. Agora, a empresa tem 900 fazendas, mais de 900 fazendas, hortos, né, no estado todo. Então, é muito difícil controlar isso. Né? Quem colocava gado não era proprietário, né? Cavalos, principalmente. Então, a gente costuma dizer, o cerca é eficiente para cavalos, bois, mas não para nós, né, para homens. Né? Então, o problema não são os cavalos. Né? O pessoal ia lá e cortava a cerca, levava até o arame embora. Né? E coloca tem lugar que fica até pior. Né? Eu vi isso também lá em Três Marias. Né? Os caras acabam usando a área como um curral. Né? Você cercou, eles vão, colocam os bichos lá dentro e fecha. Né? Aí que detona com tudo mesmo. Né? Mas então vamos buscar outras alternativas. Primeiro foi a observação da natureza, né? Plantio de mudas de espécies tolerantes. Então nós vimos que cerca aí de 9, 10 espécies toleravam ou eram resistentes ao ataque de cavalos, herbivoria ali, de cavalos e gado, né? Algumas poucas espécies, né? Os Antoxylon, Casearia,
Enterolóbio e algumas outras, eles não comiam, não quebravam. Tal. Então, selecionamos essas espécies para utilizar na restauração. Uma outra alternativa foi cercar os núcleos, para plantar as mudas em núcleos e cercá-los, tá? Dessa forma. Tá? Esse cercamento de núcleos deu muito certo. Tá? É claro que já era um vassoural, já tinha um potencial de regeneração natural. Tá? E esse cercamento, esses quadrados de 2 por 2 metros, ali dentro, 5 mudas, funcionou muito bem, porque os próprios que colocavam os cavalos ali, eles passaram a não ver aquilo um impedimento. Né? Não teve nenhum núcleo desse que foi destruído. Tá? Então, está aqui, isso aqui é uma APP. Com o passar do tempo, esses núcleos vão se expandindo. Né? Isso aqui é um dos hortos, lá, o Horto São Vicente, que fechou completamente, né? Só com plantio de mudas. De núcleos, nós plantamos, a empresa plantou, né, com orientação nossa, parceria, 40 núcleos por hectare de 5 mudas cada núcleo, 200 mudas. Então, deixou de plantar 1.100 mudas e que não dava certo para plantar 200 por hectare. Né? É aquilo que eu falei, quem vende muda detestaria um sistema desse. Né? Mas foi o mais viável e que funcionou. Né? Isso aí esse trabalho está na dissertação da minha orientada, Camila Balkspies. Né? Fizemos um experimento com núcleos livres, tá? Só plantar as mudas em núcleos, núcleos não de espécies tolerantes, mas de qualquer espécie, núcleos cercados e a APP cercada. Comparamos, né? Então, o melhor tratamento foram os núcleos cercados, em termos de altura, diâmetro, sobrevivência. Né? Comparamos também as espécies, algumas das espécies que nós consideramos tolerantes ou resistentes aos equinos, principalmente. Né? O chá de bugre, caseária silvestre, a timbaúba, estou falando os nomes lá do Rio Grande do Sul, tá? Os nomes vulgares, né? O cocão, enterolóbio, eritroxilo argentino, o branquilho, a mamica de cadela, e núcleos cercados. Então, dessa forma, a sobrevivência total das mudas por tratamento, todas as espécies que nós testamos tiveram acima de 70% de sobrevivência aos 6 meses. No caso do cocão, foi maior que o núcleo cercado ainda. Então, mostrando que realmente o caminho seria selecionar essas espécies e plantar delas. Mas só que eu não posso usar só meia dúzia, no máximo 10 espécies para estar restaurando. Né? Então, lá no caso, o recomendado foi usar metade dos núcleos, 20 núcleos com espécies tolerantes e 20 núcleos cercados. Isso potencializou realmente a restauração, tem sido um sucesso. Né? Aqui um enriquecimento já na empresa aqui de mineração aqui da região, que a gente também tem projeto desde 2011, a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Né? Já fizemos vários trabalhos lá, várias pesquisas, orientações técnicas, etc., onde nós fizemos o enriquecimento. Tá aqui a situação do bosque, né? Plantado com... mas isso é numa área minerada, que foi extraído bauxita. Tá? Já está de bom tamanho, né? A gente conseguir ter um bosque desse numa área minerada, plantio em área total. Mas vamos criar o subbosque. Aí nós usamos, nesse caso aqui, o palmito jussara como enriquecimento. Tá? Por quê? Porque é uma espécie muito interessante. Eu poderia estar usando outras espécies. Aqui era para testar o palmito. E também a densidade de núcleos, dos núcleos. Né? O palmito é zoocórico, todo mundo sabe, atrai. Próximo tinha fragmento florestal. Né? E com o tempo a gente já vê os palmitos crescendo e já um enriquecimento também com outras espécies nessas áreas. A condução da regeneração natural é bastante interessante, né, como uma técnica alternativa, onde se faz o coroamento, o enriquecimento, adubação de cobertura, isso aqui já lá em Mariana, numa área de condução da regeneração lá da Renova, que a gente está trabalhando, estudando essa área. Tá? Então a gente vem acompanhando, mas foi um sucesso. Né? Vocês imaginam essas espécies pioneiras que nunca viram que em condições péssimas de fertilidade conseguem crescer bem, quando você coloca um mínimo de adubo ali, aquilo, né, dá uma explosão de crescimento. Né? Elas respondem muito rápido. Tá? O uso do topsoil, eu não tenho dúvida que a melhor técnica de nucleação, técnica alternativa, é a transposição do banco de sementes.
né, do topsoil e serapilheira, porque ele tem o banco de sementes, nutrientes, matéria orgânica, micro-organismos, né? Então, toda aquela parte viva ali, aqueles 20 centímetros ali, um pouco mais, um pouco menos, ali do solo da floresta, né, é um diferencial para a restauração. Agora, o problema é que você não tem esse material com abundância, né? Em áreas de supressão de vegetação, que foi autorizada aí para abertura de estrada, hidrelétrica, mineração, você tem esse material, né? Mas não é em todo lugar que tem. Aqui um projeto lá com a Cimento Tupi, uma empresa que nós tivemos projeto, onde da área que teve a supressão de vegetação, tudo legalizado, né, para explorar o minério, nós teve uma grande área de compensação e nós pegamos aquele banco de sementes e depositamos em faixas a largura, que era a largura do caminhão, o caminhão basculante que passava depositando. Uma semana depois a gente já tinha lá caseária silvestre rebrotando de raiz, Mapronia guianensis germinando e várias outras, né? Aos 36 meses, as faixas já totalmente ocupadas por vegetação, né? Sem plantio de mudas nativas. Tá? Aqui lá na CBA também, Companhia Brasileira de Alumínio, uma área que foi minerada e restaurada. Quando o primeiro estudo que nós fizemos nessa área, ela tinha 12 anos, tá? E foram plantadas 37 espécies nativas, feita a transposição de solo e plantado também espécies nativas, o reflorestamento em área total. Então, uma coisa também não elimina a outra. Tá? Tem situações que a gente pode combinar, né? E é interessante. E com 12 anos, a área com uma regeneração muito forte, totalmente coberta por serapilheira, né? Ausência de gramíneas, subbosque, né? E numa área que foi minerada. É isso que é interessante. Ninguém fala que essa área foi minerada, né? A pessoa vai nessa área e visita, fala, poxa, mas isso aqui não... Né? Enfim, uma área que foi minerada. Está melhor do que muitas áreas de pasto que foram restauradas. Tá? Então, aqui, né, lá na CBA também, né, o projeto lá com 6 meses, o uso de adubos verdes é bastante interessante. Nesse caso aqui, feijão guandu. Guandu é extremamente importante para fixar nitrogênio e principalmente para fechar a porteira ali, a entrada, a janela para a braquiária. Tá? Então, ele ocupa a área e fecha e, ao mesmo tempo, as mudas de nativas vão crescendo. Né? Então, aqui uma área onde foi adotado esse sistema, tá? Com 30 meses, né? Então a área recém-lavrada, com 30 meses, 4 anos. Agora, o diferencial é a mata do lado, que a gente vê, né? Que vai estar enriquecendo essa área. E com 6 anos. Né? Então, um avanço, né? Uma restauração em curso, realmente, né? Com diversidade heterogênea, etc. A questão do preparo do solo, né? Muitas vezes o que sobra para restauração são solos compactados, né? Em empresa de eucalipto para celulose é muito comum a retirada do eucalipto de APP, que foi plantado no passado, né? Eucaliptais antigos, né? O que é chamado de eucalipto avançado, né? E aí se cumpre a legislação e retira aquele eucalipto. Mas você tem ali um solo muito compactado, né? Então, nós acompanhamos um trabalho lá na CNPC também nesse sentido, tá? Onde tratamento 1 foi o preparo do solo com subsolagem, né? A passagem do Reaper ali, subsolagem, cerca de 60 centímetros de profundidade, e um outro lado sem a subsolagem. Tá? Então, na área sem preparo do solo, depois as parcelas indicaram 73 plantas em 127 metros quadrados e a cobertura com 42% da área. E na área com preparo do solo, 106 plantas e 75% da área coberta. Né? Um ganho de 18% de plantas, né? 33 plantas. Tá? Só de preparar o solo. O resto foi tudo igual. Aqui eu gosto muito desse trabalho aqui, de mostrar. Esse foi um dos maiores desafios que eu enfrentei, que nós enfrentamos, o LARF. Né? Eu falo eu como coordenador, mas eu tenho meus orientados, né, que vêm trabalhando com a gente aqui. Essa área, uma área de cerca de 2 hectares, um pouco menos, onde a empresa, a CBA, usou... Aqui eram os escritórios da empresa. Então, está no contexto da mineração, mas não foi uma área minerada.
mas era corte, área de corte, subsolo extremamente compactado, né? E onde nos foi entregue, assim, entre aspas, né, para virar tipo um laboratório de estudo aqui, para a gente estar brincando aí, fazendo restauração, mas ao mesmo tempo ser usado para compensação, tá? Então, a primeira coisa foi medir a compactação do solo com penetrômetro, né? O penetrômetro não entrava mais que 2 centímetros, para você ter uma ideia, né? Um solo extremamente compactado. Então, primeira coisa, escarificação do solo com Reaper, tá? Então, eu costumo falar que esse trabalho seria uma mistura, assim, né, pelo maquinário, né, e as técnicas mais tradicionais, né, mais de agricultura e de silvicultura utilizadas, eles seriam uma mistura do agro com a agroecologia, tá? O agronegócio com a agroecologia, basicamente. Onde nós usamos, né, o Reaper para revolver aquele solo, plantamos muda em área total também, só que num espaçamento maior, 4x4. A empresa normalmente usa 2x2 nas áreas mineradas, aqui foi 4x4, só isso deu uma redução, foram 625 mudas, deu uma redução de custo de R$ 9.600, só do preço de mudas. E como eu tenho entrelinhas maiores, aí nós pudemos implantar técnicas de nucleação também, técnicas alternativas. Então, o contexto como um todo virou alternativo, né? Incluímos puleiros, os adubos verdes, aqui nós usamos 3 espécies. Professor, mais 2 minutinhos, ok? Tá bom. Usamos 3 espécies de adubos verdes, né? Semeadura transposição de solo e semeadura direta em núcleos, tá? Então, aqui, transposição de solo, semeadura direta, né? E isso deu um resultado muito grande, né? Então, a área avançando aqui na regeneração, né, com grande sucesso, tá? Então, eu tinha essa situação, tenho essa hoje. Meu orientado Wesley fez a dissertação aqui, o censo que nós fizemos ali acusou acima de 10 centímetros de CAP, 929 indivíduos de 33 espécies e 14 famílias, 4 anos após o início da restauração. E monitoramos fauna aqui também, eu não trouxe porque colocamos câmeras e tal, não daria tempo, mas também várias espécies de fauna aí já presentes, tá? Transposição de galharias, uma técnica também muito interessante, eu vou passar rápido aqui, tá? Gera abrigo para a fauna, né? Sementes, matéria orgânica, nutrientes, tudo isso, tá? Aqui lá na CMPC também, ocupação de erosões com galharias de eucalipto, tá? Preparo do solo e plantio de mudas altas, com 12 meses e 18 meses, isso caminhando. Aqui o experimento com rugosidades, que é a abertura de canaletas, né? Se você faz canaletas, o importante é criar heterogeneidade na área. Então, você abre-se canaletas, elas podem ficar abertas e receber, por exemplo, sementes, semeadura direta, ou fazer a transposição de, nesse caso aqui, de serapileira, né? Solo rico e serapileira, tá? Isso, e vai avançando aí a restauração, tá? Então, desde a situação que estava antes e a mudança ao longo do tempo. Tá? Poleiros, né? Tem vários estudos que mostram, vou passar batido aqui, mas o papel dos poleiros. Tá? Aqui lá em Mariana, né? Esse primeiro que nós fizemos lá na CMPC, e aqui lá em Mariana, com a Fundação Renova, um experimento com poleiros e galharias, transposição de serapileira, plantios de mudas em núcleos. Tá? Outra técnica, transposição de chuva de sementes. Tá? Então, se coloca esses coletores dentro da mata e cada 15 dias, um mês, você coleta aquelas sementes e leva para a área que está restaurando. E vou encerrar minha apresentação aqui. Eu já cortei muito dessa apresentação, tinha mais coisa, tá? Mais slides aí, eu tenho uma cortada. Mas esse é um último experimento que nós fizemos aqui, lá nesse convênio com a Fundação Renova, que foi com bolas de sementes, tá? Nós pesquisamos bastante, nós vimos que não tinha publicação específica de floresta sobre isso. A gente vê muito trabalho, né, de divulgação, tal, mas trabalho publicado, né, nós estamos com um artigo saindo já, onde nós pegamos tanto o material do fundo aqui da bandeja, né, uma bandeja de 10 centímetros de profundidade, rejeito lá de Mariana, e as bolas também
com rejeito. Tá? Então, tinha bolas, um dos tratamentos era bola 100% rejeito, os outros com outros substrato, mas sempre mantendo 50% do rejeito. Tá? Até superou nossa expectativa, foi fantástico. A quantidade de 4 espécies que nós testamos, a quantidade de mudas que cresceram, germinaram e se estabeleceram ali, tanto nas bolas, e depois as bolas se desfizeram e enraizaram ali no rejeito. E agora nós vamos estar numa fase seguinte, usando isso, essa técnica lá na prática, lá esperando essa situação do Covid melhorar, né? Mas está todo mundo esperando, né? Mas para entrar com isso como mais uma técnica alternativa, né? A gente não quer eliminar o plantio de mudas de forma alguma. A Renova está plantando 10 mil hectares de muda nativa. Eu sou, inclusive, um dos revisores das listas de espécies deles, né? Oriento isso também. Mas uma técnica complementar para enriquecimento, para áreas de difícil acesso, por aí vai. Tá? E aí os acompanhamentos que a gente tem feito dessas sementes. Tá? Podemos flexibilizar o reflorestamento, né? Tá? Então, aqui é um exemplo de uma área que eu visitei que tinha regenerantes, os caras aplicaram herbicida em tudo, mataram tudo e entraram plantando as 1.100 mudas, que não seria necessário. Né? Então, se eu tenho fragmentos próximos, eu posso usar um espaçamento maior, né? Não preciso ficar, né? Pode ser um 3x6, 6x6, por aí vai. Tá? E eu gosto de fechar com essa foto aqui dessa área que estava na época com 12 anos, lá da CBA, uma área que foi minerada e está completamente restaurada. Fizemos o inventário dessa área toda, né? A gente vê aqui, isso é uma restauração, né? Você tem o bosque formado, mas você tem um subbosque, você tem epífitas, então tem a diversidade, aquilo que o Ingo falou, nós temos espécies de fauna, nós estamos monitorando essas áreas com câmeras de trap lá de fauna, né? Cachorro do mato, irara, já vimos um monte de bicho aí raro até aqui na região, já transitando ali, pode não viver ali dentro, mas que está frequentando a área, está. Quero agradecer a Fundação Renova, CBA, CNPC, CNPq, FAPEMIG, o LARF, nosso laboratório, em nome de todos os meus orientados, né? Não vou colocar aqui as fotos, porque tem os atuais, mas tem todos que passaram já, né? Então, e os parceiros, outras universidades, outros professores, colegas, né? E o Alexandre e a SEMA pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Obrigado, professor Sebastião. Passei um pouco. Vocês viram, um pouquinho, não, tudo bem. Também vocês viram que hoje as palestras foram de peso. Acho que a gente tem muita informação